Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Hoje vamos conhecer mais duas realidades de ouvidorias da Diocese de Angra. Vamos conversar com o ouvidor da Horta e também com o ouvidor da ouvidoria da Praia da Vitória. Bons motivos para continuar connosco neste Igreja Açores. Arranca este domingo e decorre até 3 de maio a 57ª Semana de Oração pelas Vocações. Este ano, com o tema As Palavras da Vocação, os materiais foram produzidos pelo Seminário Interdiocesano de São José, na cidade de Braga. Nós tínhamos um plano para esta semana, mas não é possível concretizar aquilo que estava previsto, nomeadamente uma vigília de oração pelas vocações, com um workshop vocacional que iria ser feito aqui na Terceira, na paróquia de Porto Judeu, além de outras iniciativas. No entanto, já foram distribuídos os materiais para todos os parcos e comunidades, também religiosas, com o intuito de fazer chegar a todas as pessoas que o quiserem a oração pelas vocações. Houve aqui materiais que foram feitos pelo Seminário Interdiocesano de São José em Braga, que veio eles fazer desta vez, que inclui algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, catequese familiar, orações que se possam fazer dentro desta semana de oração pelas vocações, tendo em conta a contingência do momento em que vivemos. Padre Hélder Miranda Alexandre, do Serviço da Pastoral Vocacional, deixou ainda uma mensagem a todos os que sintam vocação nas diversas dimensões. Que estes tempos conturbados em que vivemos não nos deixem apagar o fogo que está dentro do coração, isto é, o sonho de seguir em vida consagrada ou vida religiosa, quer o sacerdócio, quer a vida consagrada masculina ou feminina, ou até a vida missionária, mas também o sonho da vocação matrimonial, que apesar destas dificuldades não deixemos nunca de nos ligarmos a Cristo, e até teremos durante esta semana alguma tranquilidade para o fazer, como tem sido este tempo, retirados em casa com as nossas famílias, e parece-me que isto todos nós poderemos fazer. Claro que o apoio familiar e estes meios ou instrumentos que fizemos chegar a todas as comunidades também podem ajudar e incentivar. Às vezes é no meio, como dizia o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, naquela célebre oração com a bênção Urbe et Orbi, apesar das dificuldades, o Senhor, estamos todos na mesma barca e o Senhor está connosco. Na Semana de Oração pelas Vocações é frequente a visita dos seminaristas às paróquias e a algumas comunidades escolares para testemunharem o caminho sacerdotal. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, os seminaristas estão retidos nas próprias ilhas e essa sensibilização não vai acontecer. Ainda assim, o reitor fala em perspectivas de novos alunos já no próximo ano letivo no Seminário Episcopal de Angra. O Serviço Diocesano da Pastoral Social já tomou conhecimento de famílias que eram autossuficientes e estão agora com dificuldades em aceder a produtos essenciais de alimentação. Nesse sentido, a diretora do serviço, Piedade Lalanda, apela à criação de uma banca solidária para ajudar famílias em perda de rendimentos. Numa região que é produtora hortícola e em que acontece nesta fase de crise que muitos dos produtores locais e alguns dos comerciantes dos mercados municipais acabam por não vender todos os seus produtos frescos, então faz sentido que esses excedentes possam ser canalizados para essas famílias que estão a passar dificuldades. E por isso o Serviço Diocesano da Pastoral Social desafia uma solidariedade de parceria entre o poder local, juntas de freguesia, câmaras e os movimentos da Diocese, os movimentos da Igreja, seja ao nível da Caritas, seja ao nível da Pastoral Social Paroquial, para que juntos possam encaminhar esses excedentes hortícolas para estas famílias. Daí a ideia de uma banca solidária, que no fundo é este processo de juntar estes produtos e de fazer chegar a quem deles precisa.
Uma ação que para Piedade Lalanda fará diferença na vida das famílias açorianas. Temos a certeza que em muitas casas em que eventualmente os 2 adultos ficaram no desemprego de um dia para o outro, vai fazer toda a diferença receber da nossa comunidade, da nossa terra, os produtos que não foram vendidos e que não faz sentido que sejam desperdiçados, que vão para a compostagem ou que vão até mesmo para o lixo. Temos todos que ser solidários e temos que criar novas dinâmicas de apoio, de entreajuda, para que amanhã, quando voltarmos às nossas vidas, esta produção que agora eventualmente poderia ser reduzida, possa se manter e nós continuemos a consumir produtos da nossa terra e, sobretudo, a lembrar-nos e a ajudar aqueles que menos acesso têm a esses produtos. O Serviço Diocesano da Pastoral Social refere ainda que a defesa da saúde da população não passa só por ficar em casa, mas também depende da alimentação diária. Em tempos de pandemia, a Cáritas da Ilha Terceira conta com diversos colaboradores em teletrabalho e outros no terreno em assistência efetiva e a cumprirem todas as recomendações das autoridades, garante Anabela Borba, presidente da Cáritas, que adiantou ao Igreja Açores os projetos que estão em curso. Toda a parte administrativa é dessa forma, a parte do acompanhamento aos jovens também está a ser feito por teletrabalho, embora algum material seja deixado à porta ou nas caixas de correio das crianças e dos jovens. Também estamos a distribuir material escolar, quer para a zona do Lameirinho, para os jovens que frequentavam o nosso ateliê de tempos livres, a mesma coisa para as crianças do 3D, das escolas da Terra Chã e de São Mateus e do Lameirinho. Também os jovens do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil também estão a ser seguidos pelos técnicos desta área. Temos 3 das nossas psicólogas a fazer também algum apoio nas linhas de emergência, quer a Cáritas Portuguesa, quer o Governo Regional, na questão dos atendimentos psicológicos em situação de emergência, damos a prioridade à questão dos jovens. Neste momento também, agora durante a próxima semana já se iniciou hoje a distribuição de alimentos do FEAC que envolve um grande número de colaboradores. A distribuição é feita porta a porta para não haver, portanto, o risco das pessoas fazerem aglomerados ou das pessoas se deslocarem para a Cáritas. Também a produção de produtos hortícolas está em funcionamento, assim como o serviço de pastelaria. A Cáritas já distribuiu 39 cabazes, mas Anabela Borba apela ao contributo da comunidade. Temos que fazer um apelo, naturalmente, à comunidade em geral, para se quiser partilhar alguma coisa connosco, poder fazê-lo, porque de facto os nossos jornais também são muito poucos e além disso, este ano, como sabem, não fizemos o petitório que decorreu exatamente no primeiro fim de semana da pandemia, do estado de emergência, e portanto nós tínhamos cancelado já a ação do petitório até antes de começar de facto a estar todo o ambiente fechado. E de facto vai ser um ano em que as pessoas vamos ter muitas solicitações e vamos ter poucos meios para ajudar. As contas são fáceis, menos meios financeiros pela não realização do petitório nacional e um número muito maior de solicitações. Anabela Borba apela a todos os produtores e comerciantes, individuais ou coletivos, a cederem os excedentes à Cáritas para que as famílias açorianas não fiquem desamparadas nos tempos difíceis que se avizinham. O movimento de cursilhos de cristandade dos Açores reuniu-se pela primeira vez em Ultreia virtual na passada sexta-feira à noite. O padre Nelson Pereira é o novo assistente espiritual do movimento e garante que esta circunstância adversa da Covid-19 trouxe uma oportunidade única e que deverá ser para manter. As circunstâncias muitas vezes levam-nos a oportunidades que antes nunca se pensara. Eu penso que esta Ultreia virtual que nós tivemos foi uma oportunidade para reunir os cursilistas nos Açores. De facto, existem imensos cursilistas das outras ilhas que os que estão nas outras ilhas não os conhecem. E esta foi uma oportunidade de nós nos reunirmos todos em conjunto e partilharmos de momentos que esta Ultreia teve, não só de conhecimento, mas também de formação, de convívio, de oração. Eu penso que foi uma oportunidade muito enriquecedora e que acho que a partir de agora, com esta experiência que nós tivemos,
acho que é uma coisa que se deve voltar a repetir. A Ultreia é uma espécie de reunião magna do movimento que costuma juntar as escolas de cursilistas por ilha. Desta vez a reunião juntou as 3 ilhas onde o movimento está mais ativo: Terceira, São Miguel e Pico. O sacerdote que assiste o movimento há quase um ano salienta a aprendizagem ao longo destes meses e destaca o papel do movimento no acolhimento de novos fiéis. Para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo também uma feliz descoberta. Nós, como seminaristas, costumamos a fazer sempre no final do tempo do seminário o curso de cristandade, para também podermos apreender deste movimento, que é um movimento muito forte na Igreja em Portugal e também nos Açores. E, portanto, este ano, como assistente espiritual, tem sido um ano de descoberta, mas também tem sido um ano em que temos, de facto, desenvolvido trabalhos interessantes. E, sobretudo, a maior surpresa é ver como que este movimento tem uma grande importância naquilo que é o apostolado da Diocese e a evangelização, porque muitas pessoas, algumas delas até afastadas da Igreja, ou até cristãos, digamos, mornos, que apesar de serem cristãos e até praticantes, mas tinham ainda uma prática não muito incisiva nas suas comunidades, a partir do momento em que fazem o retiro, em que fazem o curso de cristandade, de facto abrem os olhos para a necessidade e para a realidade que a Igreja somos todos nós, e todos nós somos construtores desta Igreja. A Ultreia contou com uma reflexão da Palavra de Deus e com um testemunho de um cursilista de cada uma das ilhas. A reunião virtual terminou com um momento de adoração eucarística. E vamos conhecer a vivência de mais 2 ouvidorias da Diocese de Angra neste programa. Começamos pela ouvidoria da Horta e como é que a Ilha do Faial está a viver estes tempos de isolamento social. É nosso convidado o Padre Marco Luciano Carvalho, que tem estado muito presente nas redes sociais, ainda antes deste período de pandemia. Olá, obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. Como é que tem vivido estes tempos de isolamento? Pois, eu não tenho, começo por dizer que não tenho sentido isolamento, no sentido de que desde que começou o confinamento entendi que apesar de estarmos confinados e apesar de estarmos a cumprir as orientações e as normas de saúde, a Igreja não poderia deixar de continuar a sua missão no mundo. Com relação a esta pandemia, não podia deixar de continuar a ser um sinal de esperança para as comunidades e por isso mesmo tínhamos que todos, e eu depois encontrei aquilo que estava à minha disposição e as ferramentas que pude para continuar a ter uma presença nas comunidades onde sou pastor. Por isso mesmo, o recurso às redes sociais foi de facto um imperativo. Um imperativo porque a Igreja não pode virar as costas àquilo que nós temos à disposição e, de certa forma, nos podem ajudar, particularmente neste tempo difícil que nós estamos a viver, como é o caso das redes sociais, como é o caso, enfim, também dos meios de comunicação social, a rádio, ou outras formas que, no fundo, nos ajudem a fazer passar a mensagem. Por isso, fazendo uma partilha muito sincera, a vida continuou, embora de outra forma. Os trabalhos que estavam a ser realizados continuaram. Eu continuo a ter uma relação com as comunidades, continuo a reunir-me com alguns grupos, através dos grupos criados precisamente nas redes sociais para o efeito, quer de acólitos, quer de conselhos de assuntos económicos, etc. Hoje em dia é possível, nas redes sociais, criarmos todos estes grupos, onde as pessoas podem partilhar, onde as pessoas podem pronunciar-se sobre os assuntos. E desta forma a Igreja não para. Nem tem que parar. Nem tem que parar. Neste tempo, a Igreja não pode fechar-se. Neste tempo, a Igreja não pode acomodar-se.
E é realmente este o grande repto que eu deixo, é que realmente não deixemos de ter uma presença na comunidade. A comunidade precisa do estímulo do pastor, a comunidade precisa realmente de continuar a ter uma voz, a ter a voz da Igreja, que no fundo aponta caminhos de esperança e aponta caminhos de alternativa perante aquilo que todos nós estamos a atravessar. É um momento difícil, é certo. É um momento em que muitas pessoas, enfim, vivem dificuldades, é certo. Mas nós temos que ter a criatividade, como Igreja, de realmente arranjarmos alternativas para aquilo que são os nossos trabalhos, que muitas vezes se resumem precisamente à vida comunitária com os seus movimentos, mas que agora ganham também uma expressão muito maior, na medida em que a nossa voz chega mais longe e também os nossos apelos chegam mais longe. Para dizer que este tempo tem sido um tempo também de muitas reflexões, tem sido um tempo de tentarmos também perceber e escutar a voz de Deus de forma diferente, porque realmente estando a viver um confinamento e apesar desta atividade que nós vamos tendo, é certo que Deus continua a falar através dos sinais dos tempos e através dos acontecimentos do mundo. Talvez este seja um momento para a Igreja também se repensar a muitos níveis. É certo que em termos de diocese, em termos de ouvidoria, pois tem havido respostas. Há quem ponha muito em causa a questão das Eucaristias nas redes sociais. O que é certo é que elas continuam a ser um sinal, e um sinal de congregação do povo de Deus à volta de pastores. Eu acredito profundamente que por aqui se poderá continuar a congregar o povo de Deus. Acredito profundamente nisto. Isto tem sido um assunto até desenvolvido na comunicação social e em alguns setores da comunicação social, o valor ou não valor destas iniciativas, mas o que é certo é que a experiência e a minha experiência pessoal neste campo diz-me que aquilo que foi feito e isto que se está a fazer deste trabalho feito nas redes sociais e feito também nos meios de comunicação social, como é o caso das rádios, que também têm transmitido as Eucaristias, isto tem sido um elemento agregador muito importante. Não há púlpitos oficiais. Não há púlpitos oficiais na Igreja. Isto para dizer que muitos defendem também que deve haver só uma Eucaristia transmitida aqui e ali, devido a uma questão de qualidade ou outra, enfim, ou outra característica, enfim, que possa ser considerada. Mas pensar assim é realmente minimizar aquilo que é a própria Igreja. A Igreja vive de comunidades e as comunidades têm que continuar a alimentar-se na fé. E como é que os feialenses têm para já aderido a estas iniciativas online e como é que estão a viver este momento? Pois estão a viver como os outros todos estão. Aquilo que neste momento existe é o que aparece nas redes sociais. Perguntemos se isto não existisse, o que é que existia? Qual era a presença da Igreja neste tempo? Nesta circunstância, qual era o papel da Igreja? O que é que acha que este momento poderá trazer à Igreja, neste caso à Igreja diocesana, mas também à Igreja no mundo? O que é que podemos retirar daqui? Podemos retirar muitas ilações. Ou a Igreja se fecha, ou a Igreja se acomoda e se fecha em casa, ou a Igreja neste momento continua a ter uma presença e continua numa linha de abertura ao mundo. Nós estamos numa encruzilhada do tempo em que, neste momento, aquilo que se pede à Igreja é que dê resposta e continue a dar resposta aos anseios do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser abandonado.
O povo de Deus não pode deixar de ter uma voz, de ter uma presença. E realmente neste mundo, o que é que nós temos à disposição para continuar a garantir esta presença? O que nós temos à nossa disposição, fechados em casa, porque devemos estar fechados em casa, são os meios de comunicação social, são as redes sociais. Isto, neste momento, é que nos permite manter o contato e manter viva realmente a chama que ainda fumega. Se não aderirmos a isto, se nos acomodarmos, se nos fecharmos pensando que realmente isto está tudo muito mal e que nós não podemos fazer nada, realmente as coisas vão ser muito diferentes. Atrás desta crise virá uma crise económica. Ora, a Igreja também, perante essa circunstância, como é que está a responder? Nós vamos tentando responder. E quais são as principais preocupações, particularmente para a ouvidoria do FAIAL, nesta eventual, praticamente certa, crise económica que se avizinha? Pois, eu acho que será a preocupação de toda a gente e da Igreja a nível mundial. Quer dizer, neste momento, nós vemos que isto é uma crise que toca a todos. O Papa Francisco bem tem gritado aos quatro ventos que realmente estamos todos no mesmo barco. É talvez dos únicos líderes a nível mundial, porque de resto não, temos assistido a muitas tretas, temos assistido realmente a muitas comédias de governantes, comédias por um lado, trágico-cómicas, e por outro, o que temos assistido é à incompetência e à falta de sensibilidade também de muitos governantes por aquilo que é esta ideia de que estamos realmente todos no mesmo barco. O Papa Francisco tem sido dos únicos líderes mundiais que tem chamado a atenção de que a própria Igreja não pode deixar de ouvir o grito do pobre neste momento, porque atrás desta crise, que é uma crise de saúde pública, já está a acontecer, enfim, muitas famílias ficarem sem emprego, e realmente com isto vêm todas as consequências que nós sabemos, e particularmente aquilo que é a falta de bens essenciais e que são necessários para que, enfim, todos tenham uma vida digna. Ora, aí está, novamente as redes sociais. Para quem critica a questão do alcance e daquilo que as redes sociais, neste caso, podem fazer de bem, aqui temos, foi lançado um desafio precisamente para a angariação de géneros alimentares. Nós estamos todos em confinamento, é certo. Eu não posso estar neste momento a receber géneros, nem estar, enfim, a fazer um trabalho assim de proximidade com as pessoas, nem as pessoas comigo, por uma questão de segurança. Ora, o que é que nós fizemos? Nós abrimos as portas do Salão do Bom Pastor. Estão abertas todos os dias, de segunda à sexta-feira, das 2 horas da tarde até às 5, 6 horas da tarde. E as pessoas vêm trazer os géneros alimentares que são colocados no Salão do Bom Pastor. À noite, pois, dedico-me a fazer uma separação dos géneros. As pessoas necessitadas telefonam para o padre, enfim, a dizer da sua necessidade e da sua urgência, enfim, no dia-a-dia, e eu tento, perante aqueles géneros que as pessoas fazem entrega no Salão do Bom Pastor, tento, enfim, depois deixar lá um saco com o nome da pessoa e, anonimamente, aqueles que vão distribuir vão lá, vão levar os géneros, e também, anonimamente, aqueles que necessitam, já sabem que dirigem-se lá ao Salão do Bom Pastor, e lá está preparado o saco de géneros para as pessoas levarem para aquilo que são as necessidades básicas. Portanto, deixamos aqui este aviso aos faialenses de que quem precisar poderá ter esta opção de entrar em contacto com o Padre Marco Luciano e conseguir estas formas de combater a fome. Eu não sei neste momento, enfim, de concreto. A Caritas de Ilha também tem um papel, e eu sei que a Caritas de Ilha está, enfim, a colaborar com as famílias, sei-o através do Núcleo Paroquial dos Flamengos, que também sou assistente. Isto foi uma ação que está a ser feita pelo grupo Porta de Assis, que nasceu no ano Santo da Misericórdia e que, enfim, que continua a trabalhar este grupo com um braço social da Paróquia da Matriz,
que realizou, ou que está, enfim, com esta ação. Mas eu sei que, por exemplo, a Cáritas do Faial, e através do grupo dos Flamengos, que também tem necessidade. Nós já tentámos fazer um apelo através das redes sociais e vamos ver se isto é uma coisa que também começa a existir por aqui e por ali, para tentarmos realmente dar o nosso melhor para que as pessoas se sintam, pelo menos, apoiadas nesta fase tão difícil. Ainda outro dia, e deixe-me dizer isto, ainda outro dia estive numa reunião de videochamada com a Comissão de Preparação para da Caminhada Sinodal, e alguém dizia, mas afinal, e se nós não tivermos possibilidades de apoiar estas pessoas, porque realmente, enfim, a vida está difícil para todos e nestas circunstâncias, o que é certo é que muitas vezes não há possibilidade até da própria Igreja, e a Igreja muitas vezes não tem possibilidade de acudir às necessidades que são muitas. O que é que nós podemos fazer? Bem, é uma questão que realmente nos deve interpelar. O que é que nós podemos fazer para estas pessoas perceberem que nós estamos no mesmo barco e que nós estamos juntos e que estamos aqui para o que for possível, mas que há coisas que não dependem de nós e que nós não conseguimos tudo. Eu penso que é necessário nós dizermos que estamos aqui, pronto. Mesmo que não tenhamos a possibilidade, muitas vezes, de resolver os assuntos, de ter aquilo que é necessário para acudir no imediato às pessoas, eu penso que é necessário a Igreja, neste momento e nesta fase, não se fechar em si própria, continuar realmente um trabalho e neste caso, os pastores serem dinâmicos para arranjarem formas de, neste momento, as comunidades não deixarem de serem acompanhadas. Padre Marco Luciano, o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. Queria só colocar-lhe uma questão na condição de diretor do Serviço Diocesano da Liturgia. Nestas liturgias online, nestas celebrações online, o que é que se perde e o que é que se ganha liturgicamente? De uma forma muito sucinta. Eu penso que se ganha tudo. A minha resposta é só essa. Quando nós não temos possibilidade de celebrar a Eucaristia juntos, mas que nos entra pelo computador dentro a palavra de Deus, o que é que se pode perder com isto? Ganha-se tudo. E o que se ganha naquele momento é a possibilidade de escutarmos a palavra do Senhor. A palavra que nos continua a orientar, a palavra que nos continua a fazer discernir os acontecimentos, a palavra que no fundo, vem iluminar a nossa vida. Quer dizer, ou nós acreditamos ou não acreditamos. Isto é uma questão também de acreditar ou não, porque nós precisamos de alguma coisa. Nós estamos numa fase em que não podemos estar juntos, em que não podemos celebrar a fé juntos. O que é que se perde com isto? Eu acho que não se perde nada, só se ganha. Muito obrigada, Padre Marco Luciano. Obrigada pelo seu testemunho e por este contributo para o Igreja Açores. Um grande abraço para todos os faialenses também. Muito obrigado pela atenção. E da Horta vamos até à Praia da Vitória. A recentemente reativada ouvidoria da Ilha Terceira tem como ouvidor o Padre Emanuel Valadão Vaz, que está connosco via telefone. Obrigada por estar connosco no Igreja Açores. Como é que está a ser a sua experiência pessoal nestes tempos diferentes? Olha, neste tempo que nós vivemos, que é, de certa forma, novo para todos, a nível pessoal, de uma forma especial, mas também daquilo que é as nossas referências sociais, de fé. Pois, a nível pessoal, estou a viver um pouco com os condicionalismos próprios que nos aparecem, não é? Mas, acima de tudo, com algumas referências que me têm ajudado também a viver este tempo com alguma serenidade, alguma paz, sempre atento também à realidade que vai acontecendo. E, concretamente, de uma forma assim específica daquilo que é o meu dia-a-dia, é vivido, assim, as manhãs são sempre vividas com um grande teor de espiritualidade, ou de oração, de estudo, o Evangelho presente, e depois, da parte da tarde, mais de uma forma prática,
Portanto, há sempre coisas que são necessárias fazer, de arrumar, de pensar também e de ter presente um pouco aquilo que é a situação atual, também estando informado com as notícias que vão aparecendo, e depois também dando algum apoio a nível familiar. Também tenho uma mãe de 24 anos que estou a ficar assim da parte de fim da tarde, noite, estou a dar assim algum apoio à parte familiar e que também, de certa forma, ajuda a perceber que em outras situações, outras famílias, acontece o mesmo, não é? Portanto, este tempo que nós temos para a família, esta igreja doméstica, de certa forma, também nós somos chamados a viver neste tempo. Portanto, também tentando viver, acima de tudo, à luz do Evangelho, os acontecimentos que vão acontecendo, que são complexos, que são imprevisíveis, a nível das respostas, a nível das proximidades, mas que, acima de tudo, nos também ajuda a pensar sobre o que nós também queremos daqui para a frente. Não é? Há muitas coisas que vão mudar, há muitas coisas que vão ter que ser repensadas e, acima de tudo, penso que este tempo também nos ajuda a perceber o que é essencial, portanto, em tudo aquilo que é o nosso existir, na nossa relação, na nossa vida de comunicação uns com os outros, da nossa fé, enfim, tudo aquilo que diz respeito àquilo que nós somos como pessoas. E como é que a comunidade praiense tem vivido este problema de saúde pública? Bom, julgo que a vivência daquilo que é este acontecimento desta pandemia que nos afeta a todos, julgo que, apesar de tudo, há uma preocupação em primeiro lugar, em cuidar da saúde, em respeitar aquilo que são as orientações que vêm da Autoridade de Saúde de uma forma especial, e também perceber como é que tudo isto nos está, de certa forma, o que é que isto nos está a dizer, nos está a falar. Não é? Penso que, a nível de saúde, julgo que há um respeito muito grande por aquilo que são as orientações. Há uma preocupação grande por aquilo que o acontecer a nível tanto da região, também em geral, mundial. Acho que há um sentido de uma certa universalidade, não só aqui nesta zona, mas em todas, penso eu, de universalidade, de preocupação por aquilo que está a acontecer no mundo, por aquilo que são as prioridades ou não das várias opções que se fazem, e nós vemos exatamente pelo mundo fora. Portanto, quem optou por colocar a pessoa no centro, quem optou por colocar outras coisas no centro. Não é? Portanto, isto reflete também naquilo que nós vamos vendo. Mas penso que tem sido uma resposta muito positiva, porque é uma resposta de salvaguarda da saúde, não só pessoal, mas também dos outros que estão à volta. E como é que se faz pastoral em tempos de isolamento? Pois a pastoral, aqui neste caso, penso que passa muito por nós percebermos neste tempo o que é que Deus nos está dizendo, o que é que nos está a falar, o que é que nos está a interpelar. Portanto, e penso que é pastoral que parta exatamente desta reflexão, ou inclusive até silêncio, sobre aquilo que está a acontecer, para nós percebermos qual é a nossa resposta pastoral. Penso que, em primeiro lugar, este sentido devia estar muito presente, mais do que querer chegar às pessoas a todo o custo e a dar... ser criativo, que é importantíssimo, sem dúvida, ser criativo neste tempo, mas mais do que ser criativo, é importante sabermos o que está a acontecer à nossa volta e tentar perceber o que é que também vamos sentindo daquilo que as pessoas vão
ou se vão dizendo através das redes sociais, portanto, hoje está muito facilitado e nós vamos percebendo o que é que vão vivendo, o que é que vão sentindo, perceber exatamente isto, o que é que isto nos está a falar, aonde é que o Espírito nos está a querer levar, não é? O Espírito Santo, aonde é que está a nos querer levar? E a partir daí sim, portanto, é que nós podemos ter algumas respostas, não só umas respostas que sejam para o presente, mas também para aquilo que se avizinha, mais do que até respostas para o presente, para aquilo que está muito próximo à nossa porta a bater, que vai ser necessário nós respondermos. O que é que se avizinha? O que é que se prevê que aconteça, particularmente na ouvidoria da Praia da Vitória, com as suas particularidades? O que é que se avizinha? Pois isto aquilo que se avizinha é que nós vamos ter que saber viver em comunidade e em grupo de comunidades, tanto de forma a que percebamos que há respostas que têm que ser dadas no sentido de nos aproximar daquilo que são as nossas referências, daquilo que são as nossas opções, sabendo que a proximidade não só se faz a nível físico, mas faz-se exatamente também a nível daquilo que nós queremos construir em conjunto, para que a Igreja possa ser exatamente um sinal e possa ser um sinal para este tempo, não um sinal para o tempo passado, mas para este tempo. E isso exige que nós possamos continuar a fazer um trabalho de proximidade de opções pastorais e de referências pastorais também, desligando um bocadinho a ficha de que aquilo que nós tínhamos antes, que era de ter que reunir muitas vezes, portanto, isto já não é possível, se calhar fazer tantas vezes, mas continuar a ser possível viver o espírito de comunidades, de ouvidoria, dentro das limitações que nós vamos encontrar a nível dos nossos encontros físicos. Portanto, isto acho que, mais do que ser uma mudança estrutural, no sentido de dizer vamos agora mudar completamente tudo, mudança de 180 graus, é mais exatamente que tipo, neste tempo que nós vivemos, que conversões a cada um sentiu e como é que nós podemos catapultar um bocadinho aquilo que é mudança pessoal para aquilo que poderá ser mudança a nível de comunidade, a nível das comunidades que constitui também a ouvidoria, não é? Então só. Quais são os anseios das comunidades? Procuram-no para quê? É assim, neste momento não há uma procura no sentido das pessoas telefonarem e dizer, olha, sinto isto, sinto aquilo. Portanto, não há esta cultura no sentido das pessoas expressarem aquilo que sentem. E penso que as pessoas viveram muitas coisas a nível daquilo que foi pedido, da contingência familiar, da chamada igreja doméstica. Penso que há muitas vivências que não estão ditas e que precisam ser ditas, ou seja, não estão expressas, que nós vamos sentindo aqui e ali a nível das redes sociais, né? Mas há muita coisa que não está expressa e penso que uma das coisas que é necessário para nós vivermos agora nos próximos tempos, mesmo com as distâncias que nos vão ser pedidas a nível físico, é necessário criar condições para que as famílias possam expressar aquilo que foram, durante este tempo de confinamento, aquilo que foram as suas cruzes, ou aquilo que tiveram mais dificuldade em viver, mas também aquilo que foi o positivo, ou se quisermos, os sinais do ressuscitado que foram vivendo durante este tempo. E penso que mais do que outras coisas que nós possamos fazer, este pode ser o momento para nós partirmos daquilo que é a igreja doméstica para construir a igreja comunidade. E para isso é preciso criar espaços, criar também seguranças para que as pessoas possam estar e dizer aquilo que viveram. Porque a partir daí pode haver muitas coisas que nos podem ajudar a reconstruir
as nossas comunidades, inclusive este sentido de comunidade mais alargada, que é a própria ouvidoria. E, para além disso, evidentemente que muito conta aquilo que também não só está a ser vivido a nível sanitário, mas também aquilo que está a ser vivido, ou que vai ser vivido de uma forma ainda mais intensa a nível económico, a nível social. Tudo isto nós temos que encontrar espaços nas nossas comunidades para que as pessoas possam expressar e possam dizer aquilo que sentem, para que as comunidades possam ser também espaços de cura, não é? Espaços de cura, não só de celebração, de continuarmos e retomarmos as nossas celebrações, entre as pessoas se sintam que aí está alguma coisa que lhes fez falta, mas também espaços, se quiser, de uma pastoral de cura, neste sentido de ouvir e de acolher tudo aquilo que foram as vivências sentidas e vividas pela Igreja Doméstica, a família. O que é que acha que esta crise poderá trazer à vida cristã na Diocese e à Igreja no mundo? Olha, para mim torna-se muito claro uma coisa que, ou se quisermos duas, mas ia salientar uma, que é, eu acho que este tempo que nós vamos viver, e o próximo ano vai ser isso, portanto não vamos ter grandes diferenças daquilo que vai ser a nossa convivência eclesial e social, que é aproveitarmos este tempo onde vamos ter muitas restrições, restrições de estarmos todos juntos, para vivermos, para termos um tempo jubilar, ou seja, um tempo para nós pararmos e pensarmos, mais do que fazer muitas atividades ou de pensar que é preciso agora fazer muita coisa para que as pessoas retomem a sua vida de igreja, a sua vida comunitária, mais do que fazer isto, penso que é exatamente termos este espaço, um espaço grande no tempo para, como disse há pouco, pensarmos e ouvirmos as famílias, o que têm para dizer, e irmos tendo este tempo de jubileu, de certa forma, que é para nós partirmos, não digo do zero, porque é uma caminhada feita, mas partirmos daquilo que está a ser reconstruído, aquilo que foi vivido para ser reconstruído. E penso que a Igreja aí podia exatamente fazer ter um processo assim. Ainda para mais estamos numa vivência de caminhada sinodal da nossa Diocese, faria todo o sentido que este ano fosse um ano para retomarmos um pouco o início da nossa caminhada sinodal e exatamente ao escutarmos uma vez mais, já o fizemos durante alguns meses, mas ao escutarmos de uma forma mais profunda o que está a sair ou que vai sair desta situação que estamos a viver. Isso não se faz num ano, num mês ou dois, pode ser feito ao longo deste ano, não queremos pressa para isso. E para mais, portanto, nós sabemos que a Igreja Universal também está a trabalhar, ou o Papa já o disse também, no sentido de nós vermos um pouco que o próximo sínodo será sobre a questão da sinodalidade, da participação laical, participação de todos, não é? Portanto, será esta referência para o próximo sínodo dos bispos, que portanto, tem a ver exatamente com toda a Igreja Universal, e que esse trabalho também pudesse ser feito neste sentido. Portanto, acho que a este nível o Papa Francisco trouxe-nos uma grande serenidade por aquilo que da forma como viveu este tempo pascal, tanto Semana Santa de uma forma especial de Pascal, para além de tudo aquilo que já nos disse de uma forma tão profunda para este tempo, e esta esperança que ele nos dá é uma esperança também que nos deve fazer pensar e principalmente percebermos o que é que o Espírito Santo nos está a dizer neste tempo e para onde é que nos está a conduzir, para onde é que nos está a levar como igreja particular de comunidade, de diocese, inclusive de Igreja Universal. Portanto, penso que este é que para mim é aquilo que fala muito neste momento sobre o que é que poderá ser feito pela Igreja nos próximos tempos. Padre Manuel Valadão Vaz, obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. O programa regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais convidados especiais.
Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.